Fala, minha rapaziada! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Lucas Dias Repórter, e nesse conteúdo a gente vai falar tudo sobre a reapresentação do Internacional, a lesão de um jogador e também a expectativa de sim, time titular, mas com dois desfalques importantes do time titular para encarar o Botafogo no Rio de Janeiro no próximo final de semana. A gente fala dos movimentos do Inter no mercado de transferências, porque tem um jogador europeu sendo muito próximo, estando muito próximo de ser reforço do Internacional e outro podendo deixar o Inter a qualquer momento para o futebol europeu. A gente também repercute o pensamento e o pedido do Inter para a CBF pensando na Copa Libertadores. Tudo isso e muito mais nesse vídeo a partir de agora. Antes disso, não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações por aqui e claro que esse vídeo e todos os outros têm o apoio de KTO, KTO.com, a melhor banca de apostas do país. Aproveita o código DIAS e ganha, claro, uma free bet de 20% em cima do teu primeiro depósito. Corre lá na KTO para dar uma brincada, tá certo, pessoal? Vai lá em KTO, faz uma graninha e se diverte, tá certo? Quero começar aqui falando sobre a atividade que rolou hoje no CT Parque Gigante. O Inter se reapresentou após a grande classificação contra o River Plate. Colorado passou dos argentinos, está nas quartas de final da Copa Libertadores, vai enfrentar o Bolívar e eu vou falar mais sobre esse jogo também na sequência. Os titulares hoje correram apenas no gramado, somente atividades físicas. E vamos lá, só teriam duas atividades antes da viagem para o Rio de Janeiro, hoje e amanhã. Os titulares hoje correram ao redor do gramado com tênis de corrida, nem fizeram trabalho com bola no campo, foram para academia, fizeram preparação física somente. A tendência é que amanhã trabalhem mais forte com bola, e aí hoje só os reservas, alguns garotos sub-20 que têm sido corriqueiro a isso muito. E até destaco aqui um grande número de jogadores do sub-20 trabalhando aí com o Eduardo Cudê no dia a dia. Sub-20 não só sub-20, né? Ele pega garotos de sub-17, 18, enfim, até o sub-20. Titulares, só trabalhos físicos. Reservas, trabalhos no campo, coletivo, e aí foi com portões fechados essa parte da atividade e alguns garotos. Amanhã deve ter um trabalho mais forte para o time titular. Campanharo, hoje foi confirmada uma lesão muscular no volante do Internacional, que tinha ficado fora contra o River por conta de um desconforto na coxa. Teve confirmada uma lesão muscular na coxa direita, fica 3 semanas fora. Se junta ao Rômulo, que teve a mesma lesão muscular na coxa direita, também 3 semanas fora, os dois no departamento médico. Então o Lara, que teve um desconforto muscular na coxa esquerda, esse não teve lesão constatada, hoje estava correndo no gramado. Quem sabe fica até à disposição para o jogo contra o Botafogo, se não contra o Fortaleza, a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, antes da viagem para La Paz, para as quartas da Libertadores. Ainda assim, tá, pessoal, o Inter de Tchatcho Kudê deve ir com força máxima contra o Botafogo. Eu falei, inclusive, sobre isso no vídeo de hoje e destaco aqui, tá? O Inter deve ir com força máxima contra o Botafogo, já começa a Operação La Paz, e aí o Inter pensa em força máxima contra o Botafogo e poupar titulares contra o Fortaleza. Pode ser que contra o Botafogo poupe um ou outro nome que esteja mais desgastado, mas a ideia e o time ideal passa por titularidade dos jogadores que são titulares normalmente com o Kudê. Lembrando, Johnny levou o terceiro amarelo na última rodada contra o Corinthians, no empate em 2-2 no outro final de semana no Beira-Rio, e o Depena, além de ter levado o terceiro amarelo, depois acabou até sendo expulso. São dois desfalques certos para o jogo contra o Botafogo, que não vai ter o Tiquinho Soares lesionado e também suspenso. E lembrando, né, o Inter não tem uma situação tão cômoda no Campeonato Brasileiro. O Inter é 12º colocado com 24 pontos, assim como o Cruzeiro, que é 11º com 24, e o Galo, que é o 10º, também com 24. Se vencer, pode ir a 27, no máximo, torcendo para o São Paulo, Atlético e Cruzeiro tropeçarem. O Inter pode ficar na 9ª colocação, mas principalmente voltar a vencer, e não teve vitória ainda com o Kudê no comando desde que ele assumiu. Foram 2 rodadas de Brasileirão, contra o Bragantino na sua estreia 0-0 e uma derrota no Beira-Rio por 2-1 contra o Cuiabá. Tem que voltar a vencer e o Kudê também vencer no Campeonato Brasileiro, a sua primeira nesse seu retorno. Tá certo, pessoal? Vamos falar sobre um pedido de CBF Campeonato Brasileiro que o Inter fez hoje, que é em relação ao confronto de ida lá em La Paz contra o Bolívar na Libertadores. O Inter, junto do Fortaleza, que está classificado para a próxima fase da Sul-Americana, passou com o gol do Marinho, enfim, Fortaleza está classificado também lá na Sul-Americana. Os dois se juntaram para fazer um pedido para a CBF de antecipação do jogo, que está marcado para o próximo dia 21 de agosto, uma segunda-feira. Vamos lá, o Inter enfrenta sábado, o Botafogo, às 9 horas da noite no Newton Santos. Depois vai ficar mais de uma semana descansando, porque o outro jogo só na outra segunda, dia 21 de agosto. Só que os jogos da Libertadores e da Sul-Americana têm as mesmas datas base. E seriam 22, 23 ou 24. Terça, 22, quarta,
23 ou quinta 24. Qualquer uma dessas datas deve ser a do Internacional do jogo de ida contra o Bolívar lá em La Paz, na altitude, nas quartas da Libertadores. E também, consequentemente, do Fortaleza na Sul-Americana. Então os dois não poderiam jogar de qualquer jeito na segunda. Vão pedir uma antecipação, seja para jogar no domingo ou quem sabe até no sábado. E aí vai ficar confortável pro Inter, não se descarta nem esse jogo ser no meio da semana. Daí joga sábado contra o Botafogo e no meio de semana no Beira-Rio contra a equipe do Fortaleza. Esse pedido deve ser acatado pela CBF, porque os dois estão pedindo e os dois têm compromissos importantes pela Sul-Americana, o Fortaleza, e o Inter pela Libertadores contra o Bolívar, tá certo? Pessoal, trazer informação de mercado aqui, vamos falar de mercado de transferências. Eu quero começar falando do goleiro John, porque esquentou a saída dele para o Real Valladolid da Espanha. A gente sabe que o Real Valladolid conta principalmente com a vontade do jogador e do seu staff de deixar o Internacional. Ele virou reserva desde a chegada do Rocher, ficou insatisfeito porque ele estava jogando bem até virar reserva com a chegada do Sérgio Rocher e quer voltar a jogar, ganhar minutagem. E vale lembrar, ele pertence ao Santos. O Santos emprestou ele ao Inter com um contrato de empréstimo até dezembro. O Inter ainda, além do empréstimo, comprou uma porcentagem. Ele tá por empréstimo, mas o Inter comprou uma fatia. Comprou 15% por 1.400.000 reais do John. Ainda perdoou lá uma dívida que tinha do Santos em relação ao Eduardo Sacha. Então 1.400.000 por 15%, o Inter tem 15%, mas o John não é do Inter. Fica até dezembro. E o Inter teria uma opção de compra de 7 milhões de reais no fim do vínculo. Veio a oferta do Real Valladolid, time do Ronaldo, da Espanha, caiu para a segunda divisão espanhola recentemente, e sim, estão inclinados a aceitar. O Inter não queria liberar, queria esperar pelo menos o final do ano, mesmo que não fosse ficar com o jogador, não liberaria o reserva imediato do seu goleiro, que pode ser convocado aí para a seleção uruguaia, a gente sabe é o titular, jogou Copa do Mundo, Sérgio Rocher, pela seleção do Uruguai. Essa venda está esquentando, até porque o Santos é um clube muito endividado, o Santos tem o passe do John e aí vai querer liberar o jogador. A questão é mesmo, é venda ou é empréstimo? A informação que eu tenho é que é uma venda, não um empréstimo. E aí o Inter poderia até pegar uma taxazinha de vitrine, né? 10%, quem sabe, um pouco menos de taxa de vitrine, já que o jogador tá aqui e recebeu essa proposta e poderia ser vendido estando emprestado para o Internacional. E para fechar, a grande informação do dia do Internacional, que o Inter está avançando pela contratação do Hugo Maggio, lateral direito espanhol, que trabalhou com o Kudê no Celta de Vigo. Informação que veio primeiro lá com o Lucas Colar, do Voz do Gigante, muito bem informado. Outros colegas também confirmaram de que o lateral direito espanhol de 32 anos está muito próximo do Inter. A gente já tinha falado desse nome porque ele foi oferecido para o Inter por um grupo de empresários e, obviamente, tem o dedo do Kudê, que é um técnico que gosta muito dele e trabalhou com o lateral direito, 32 anos, espanhol, jogou a carreira toda no Celta de Vigo, tá? É um dos jogadores, mais de 500 jogos, um dos jogadores com mais jogos na La Liga com a camisa do Celta de Vigo, se não ou mais, o que mais tem jogos com a camisa do Celta de Vigo na La Liga. Tá livre no mercado, isso é muito importante. O Inter só tem condições de trazer jogadores que sejam livres no mercado porque a janela tá fechada. Pode trazer jogadores livres no mercado e registrar até o próximo dia 15 de setembro. Tem aí mais 1 mês e 5 dias para isso. Eu até ouvi de uma pessoa do clube que ele é um lateral nota 7. Lateral nota 7, bom jogador, mesmo que seja seus 32 anos, é muito experiente, líder de vestiário e que viria muito para agregar. Agora, o Inter vai passar do limite de estrangeiros e aí vai ter que fazer algumas opções nesse cenário. Quem sabe um jogo relaciona um, não relaciona outro, enfim. E isso também intensifica o Igor Gomes como um zagueiro do elenco. O Inter teria que buscar ou um zagueiro por conta do doping do Moledo ou um lateral direito e aí aproveitar o Igor Gomes como zagueiro. Aliás, o Igor Gomes surge como um zagueiro pro futebol, vai pro Barcelona como zagueiro e quando veio pro Inter em 22 sempre foi dito, é um zagueiro que pode também atuar como lateral direito. No fim ele só atuou como lateral direito com a camiseta do Internacional e deve agora receber mais oportunidades como zagueiro, sendo aí a reposição aí do Nico Hernandes, do Mercado e também do Vitão, tá certo? Não te esquece, deixa o teu like, te inscreve no canal, ativa as notificações que eu volto para falar mais do Colorado por aqui, tá certo? Um beijo, um abraço e até a próxima.